Eu gostaria de falar um pouquinho sobre família, mas eu gostaria de falar sobre a parte do sacerdócio. Paternidade é um manto, não é uma pessoa. Há 15 dias atrás eu tive uma reunião com a minha família, mais preciso eu e meus irmãos, e nós fomos lavar algumas roupas sujas, entre eu e os meus irmãos. E eu entendi que havia algumas coisas que precisavam ser curadas. E algumas coisas que não foi curada, não nos impede de entrar no céu, mas nos impede de caminhar numa velocidade maior com Cristo. Caminhar numa velocidade maior no ministério. Às vezes existem coisas que a gente não interfere na nossa salvação, mas interfere em corrermos em Cristo. Existem pessoas abençoadas, maravilhosas, que você olha e você fala, nossa, que irmão abençoado, que irmã abençoada. Mas o ministério não flui, a vida financeira não flui. Algumas coisas não fluem na vida de algumas pessoas, mas o Senhor, Ele nos constituiu nessa terra para prosperarmos, e não é financeiramente, mas é espiritualmente. Amém, igreja? Então existem algumas coisas que nos prendem a caminhar numa velocidade maior. Agora cabe a mim e a você, ou a desprender disso, ou a nos libertarmos disso. Eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 6. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui, porque a Tua misericórdia se renovou em nossas vidas mais uma vez, Senhor. Pai, diante de tudo que o Senhor está fazendo na igreja, o Senhor disse que ia trazer um tempo de arrependimento em várias áreas dessa igreja, deste ministério, e eu faço parte deste ministério. Deus, eu creio que hoje é mais uma noite de milagre sobre este lugar. É uma noite, Deus, que o Senhor vai trazer um coração quebrantado e contrito. Pai, o Senhor vai derramar sobre este lugar a unção do Teu Espírito e nos conduzir num caminho mais excelente. Nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, que nós já tivemos na Sua presença. Espírito Santo, ministra os nossos corações, que a nossa mente possa estar totalmente cativa à Tua obediência. Eu quero declarar que todo demônio que foi enviado a este lugar, eu quero declarar que Jesus Cristo te prende nesse momento e te lança onde Ele determinar que você tem que ir. Eu como autoridade espiritual, eu quero declarar que Satanás, você com seus demônios, você não vai ter nenhuma influência sobre este tempo da palavra. Eu quero declarar que o coração desse povo que vai ouvir essa palavra, que o nosso coração nessa noite venha estar aberto para aquilo que o Senhor tem sobre nós, Senhor. E que tudo aquilo que o diabo tem preparado para nossas vidas nessa noite, nós declaramos que cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E se a igreja crê, diga amém. A igreja crê, diga amém. Amém. Efésios capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor, versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra o que, igreja? As astutas, o que, igreja? Ciladas do diabo. Eu quero exatamente falar sobre esse versículo. Eu ministrei um dia nos jovens acerca desse versículo, só que eu não concluí. Eu gostaria de falar e concluir hoje sobre essa palavra. Irmãos, você já imaginou o que é uma cilada? Tudo nós subjugamos que o diabo está presente. O diabo está aqui, o diabo está aqui, porque o diabo está ali. Irmãos, às vezes não é o diabo, é uma cilada que o diabo armou para mim e para você. Se você pegar um exército, quando ele arma uma cilada para o exército inimigo, o que ele faz? Ele coloca uma cilada aqui neste lugar, e quem colocou a cilada, ele fica presente? Não. Satanás, nesses últimos dias, o que ele tem feito? Ele tem armado ciladas para as famílias, ciladas para os pastores, ciladas para os cristãos, ciladas ele tem armado para que nós possamos cair naquilo que ele projetou. Olha o que diz a Bíblia. Depois eu fui entender por que tem o versículo 12? Por que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. E aí eu te faço uma pergunta. Logo em seguida do versículo 11 que ele diz: revestido de toda a armadura de Deus, para que você possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Logo em seguida ele fala assim, que nós não temos que brigar contra carne e sangue. Agora trazendo para a família. Satanás hoje o que ele quer fazer é colocar uma contenda na família. Porque família, irmão, ela é um bem que o Senhor instituiu na terra. Como a irmã Karina dizia nessa manhã, a família foi o primeiro bem que Deus instituiu nessa terra. Foi uma das coisas que foi um princípio de Deus sobre essa terra irrevogável. 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 Não tem como ser revogável. A família é instituída por Deus. Por isso não pode existir homem com homem, nem mulher com mulher, porque isso não é família. E aí, irmãos, é dentro dessa palavra que o Espírito me levou. O diabo, ele arma uma cilada aonde? Vou te dar um exemplo. Você está ali com a tua esposa dentro da sua casa. O diabo vem e ele lança algo na sua mente. Você fala com o seu marido ou você com a tua esposa de uma forma errada. Começa uma briga. Do nada. Quem já passou por isso, levanta a mão. Ali, o diabo não está em você. Ele simplesmente armou uma cilada. Uma vez eu tive uma discussão com a pastora Jane. Uma discussão feia, porque ela falou uma palavra e eu entendi outra. Ele distorce a nossa palavra. É uma cilada. Só que nós temos que estar o que, igreja? Preparado contra as astutas ciladas do diabo. E ali naquele momento, quando ele lançou aquela palavra, eu entendi uma coisa, ela falou outra, aquilo me irou. Isso tem muitos anos, eu estava começando na fé, só que são coisas que vai nos aperfeiçoando. E hoje eu lembro que naquele dia foi o diabo que falou algo no meu ouvido que na verdade ela não falou. E Satanás, o que ele está tentando fazer hoje? Destruir a família. Você que é marido, você é o sacerdote da sua casa. A paternidade está sobre a tua vida. O sacerdócio está sobre a tua vida. E é um pouco disso que eu quero falar nessa noite. As mulheres desse lugar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus tem um renovo para essa casa na vida de vocês. Amém? Amém, mulheres? Vocês creem nisso? Dê um brado aí de adoração ao Senhor. Mas os maridos precisam se posicionar para aquilo que Deus tem para este lugar e para a tua e a minha vida. Deus tem um sacerdócio que foi colocado na minha e na tua vida, que Ele não vai tirar. Pode ser roubado. E quem que rouba alguma coisa? É o diabo. Muitas vezes, irmãos, a família não prospera porque o sacerdócio, ele não está sendo colocado como deveria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paternidade e sacerdócio é um manto, não é uma pessoa. Porque se fosse uma pessoa, se o meu pai e a minha mãe física me gerasse, e fosse algo humano, eu não poderia ter Deus como meu pai. Amém, igreja? Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, que sacerdócio e paternidade é um manto, não é uma pessoa. E nós temos que entender, você que é homem, que é marido, você que ainda não é marido, mas é noivo ou é namorado e vai casar, você precisa entender que existe uma responsabilidade sobre o teu lar, a tua casa, ao qual você como homem tem a responsabilidade de governar a sua casa. A Bíblia diz lá em Timóteo, quando o Senhor ele mandou levantar as pessoas como diáconos, ele diz, olha, que seja marido de uma
de uma só mulher. Governe bem o quê? Governe bem o quê? Irmão, para governar bem a casa, não é para você vir aqui e falar, ó, glória a Deus, minha casa está tudo bem, minha casa está tudo em ordem, glória a Deus. Não é para que as pessoas possam falar, nossa. Não, irmãos, é para que Satanás não tenha brecha no teu lar. É um cuidado que o próprio Deus quer ter com a tua vida, com a tua família. Não é simplesmente para chegar aqui e dizer, porque a minha família, os meus filhos, glória a Deus, está todo mundo no caminho. Glória a Deus por isso, mas é para que o diabo não possa ter uma brecha para entrar na tua família e bagunçar a tua família, porque a família foi algo que Deus instituiu lá atrás no Jardim do Éden. Abra lá em Gênesis capítulo 2. O pastor Rodrigo ministrou esse tempo atrás sobre paternidade. Eu não sei se é essa linha que o senhor vai nos levar nessa noite, mas eu tenho certeza que alguma coisa diferente Deus vai fazer nessa noite, porque Ele é Deus e a palavra é dele, amém, igreja? Gênesis capítulo 2. Eu quero que você leia comigo o versículo 24. Porque deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para que essa palavra, se Adão, ele não tinha pai físico, e nem Eva, e eles ainda não tinham filho? Por que isso? Porque a partir deste momento, estava se instituindo uma família. Você que é filho, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você que é filho, que mora com seu pai, que ainda não casou. Quando ele diz assim, portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua esposa, ele quer dizer o seguinte: filho, você só pode sair da paternidade do pai quando você for casar. Fora isso, você tem que estar debaixo de autoridade dos seus pais. Porque essa autoridade não é o homem que coloca sobre o homem. Essa autoridade que o pai tem sobre o filho é uma autoridade instituída por Deus na sua palavra. E quando o filho sai debaixo da autoridade do pai, independente se o pai é alcoólatra, independente do jeito que o pai é, quando ele sai debaixo da autoridade do pai, ele sai debaixo do manto. Sabe o que é manto, igreja? É proteção. É algo que protege. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui, algum dia, a sua mãe ou o teu pai já disse, não vai ali, meu filho, você foi e deu tudo errado? Quem aqui levanta a mão? Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma autoridade sobre o teu pai, ele não é adivinha. É porque o pai e a mãe têm uma autoridade sobre a tua vida. Isso é bíblico. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, nessa noite nós temos que entender sobre a paternidade física para que nós possamos entender a paternidade espiritual. Porque se você tem dificuldade para receber e ter um pai físico, você não vai conseguir ver Deus como um pai. Porque Deus, além de Senhor, Ele é Pai. Ele não é só Senhor, Ele é Pai. Pai nosso que estais, o próprio Jesus disse isso. Ele não é só Senhor, Ele é Pai. Amém, igreja? Eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 12. Mateus 12, 29. Vamos ler um pouquinho mais em cima, 28. Mateus 12, 28 diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, conseguintemente chegará a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa?
O que é manietar o valente? É saquear, é prender, é segurar, é amarrar. Aqui a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo o seguinte: não tem como o ladrão entrar na sua casa se tem um valente ali preparado. Antes ele tem que prender o valente da casa, segurar ele para que ele possa saquear a casa. O que você e eu podemos entender nessa noite? Que Deus, Ele deu o sacerdócio para o homem, a paternidade para o homem. Então a primeira área que Satanás ele vai trabalhar é o que, igreja? No sacerdote, no homem, na paternidade, no casamento. E se ele mexer no casamento, e ele mexer na paternidade, no sacerdócio, acabou a casa, acabou a família, acabou o ministério, acabou tudo. Então o que nós precisamos nessa noite, nós temos que proteger o que, igreja? A família, o sacerdócio. Eu vou falar um pouco sobre paternidade, fica tranquilo. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o diabo, ele vai, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tentar destruir o casamento. Se ele entrar no casamento, dificilmente, eu quero que fique claro isso para você, não é impossível, mas dificilmente, os seus filhos vão ser prósperos. Porque todo filho que não tem paternidade, existe um demônio para cuidar dele no mundo espiritual. Pastor, como assim? Se você quiser depois me procura que a gente converse sobre isso. Eu não posso falar sobre isso aqui. Mas todo filho, todo pai que abandona o filho, todo pai que separa, que deixa o filho à mercê, existe um demônio que cuida se torna pai no mundo espiritual daquele menino. Por isso que a Bíblia diz assim: igreja, cuida das viúvas da viúva e dos, porque eles não têm pai. Ele tem que ter um cuidado. É muito sério, irmãos. É muito sério. Satanás está entrando nas famílias e nós não estamos percebendo. E sabe como ele entra? Colocando contenda, briga. E aí é como o pastor do Senhor falou hoje nessa manhã. Aí a esposa não quer mais o marido porque acha que não vale mais a pena. O marido acha que não quer mais a mulher porque não vale a pena. Mas não é que não vale a pena, é porque Satanás entrou. Ele colocou uma cilada e o casal caiu. E quando um casal se separa, irmãos, acabou tudo. Com 13 para 14 anos de idade. Pastor, você está ministrando essa palavra, você não é nem pai. Irmão, eu não sou pai físico. Mas se você soubesse quantos filhos espirituais eu tenho. E eu vou dizer uma coisa para você. Nessa noite eu estou ministrando essa palavra com a autoridade do Espírito. Porque até sentimento de órfão eu tive na minha infância. Porque quando eu tinha 13 anos para 14 anos de idade, o meu pai e minha mãe se separaram. O meu pai talvez vá assistir esse DVD. Porque todas as ministrações que eu ministro aqui, meu pai pede para mim mandar para ele. E talvez ele vai ouvir tudo isso. Hoje eu e meu pai temos uma amizade fantástica, irmãos. Mas durante muitos anos, meu pai foi ausente na minha vida e na vida dos meus irmãos. Você sabe o que é aos 14 anos para 15 anos você tem que sair para trabalhar, para sustentar a família? Você sabe o que é você comer pão e água porque você não queria comer para deixar para os teus irmãos? Você sabe o que é você ir daqui lá no Ibirapuera a pé, para você não gastar o dinheiro da condução, para que a tua mãe e os teus irmãos pudessem comer um pedaço de pão e tomar um café com leite? Você não sabe o que é isso? Pois eu vivi tudo isso. Tem pessoas que andam comigo, que quando eu falo, será? É porque você não andou comigo na minha adolescência. E eu quero dizer uma coisa para você. Sentimento de filho órfão é um dos piores sentimentos que tem na face da terra. Porque momentos, irmãos, os melhores momentos da minha vida, momentos que eu gostaria que meu pai tivesse comigo para poder festejar, talvez momento que eu gostaria de deitar no colo do meu pai, eu não tive ele do meu lado. Você sabe o que é isso, igreja? Você sabe o que é isso? Agora imagine Deus, como Ele olha lá de cima para mim e para você, como Deus Pai. Você que está pensando em separar da tua esposa, pensa nisso. Como vai ficar os teus filhos?
É isso que você quer para a tua família? É fazer com que os demônios tomem conta dos teus filhos? Porque a partir do momento que você deixa o teu lar, você deixa o teu lar descoberto. Alguns dias atrás, irmão, eu falei para minha esposa, eu vou orar pela tua vida 7 dias. Você vai sentar e eu vou impor as mãos sobre você e eu vou profetizar sobre a tua vida, porque eu tenho poder para isso. E Deus veio em mim, me ensinando o que é ter sacerdócio dentro da minha casa sem ter filhos físicos ainda. Por isso, irmãos, que eu não consigo abandonar esses meninos aí, ó, esses meninos que Deus me dá para me cuidar. Sabe por quê? Porque Deus diz para mim, Ricardo, enquanto você não tem filho físico, eu vou te colocar muitos filhos espirituais, para você ser pai de meninos órfãos, meninos que não têm pais, mas que precisam de um pai para dar destino à vida desses meninos. E não é só eu não, irmão, quantos pastores fazem esse trabalho, pastor Ricardo também. Quantas vezes, pergunta para ele, quantas vezes ele colocou jovem dentro da casa dele para dar comida, para dar um abraço, porque eles não têm isso, irmãos. E vocês que têm filho, muitas vezes não valorizam o que Deus dá. A Bíblia diz que filho é o que, igreja? É herança de quem, igreja? É a mesma coisa você pegar um filho, aquilo que Deus te deu, herança, irmão. Herança é nada mais, nada menos do que valores que Deus deu para mim, para você, e você simplesmente, jogar. É isso que nós fazemos. Quanto tempo, irmão, se você não investir nos teus filhos que são jovens, eu como um pastor aos sábados aqui não vou conseguir colocar ele no trilho. Não são 2 dias do mês que eu vou conseguir fazer com que os jovens desse lugar, eles tenham um encontro com Deus, se os pais não entender que são pais e sacerdotes do lar, que precisa gastar tempo com seus filhos, se reunir para poder ministrar a palavra, ministrar sobre os seus filhos, não é uma única, uma segunda, terceira vez, é ministrar até que eles possam casar e ter a sua própria família. Agora, se o diabo ele entra, ele amarra o sacerdote, ele prende o homem, ele tem a casa inteira, ele tem tudo, ele tem a esposa, ele tem os filhos, ele tem tudo. Aí você vai falar, pastor, calma que não é assim não, irmãos, é exatamente assim. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos levantar nessa noite. E vocês mulheres não roubam o sacerdote do seu marido, porque você vai estar fora da proteção de Deus. Devolva para o seu marido aquilo que é dele. Mulheres que mandam no marido, presta atenção, existe um espírito que influencia a tua vida. E a sua vida não vai ser próspera. Você pode pedir para o pastor de seu orar, não vai acontecer nada. Você pode pedir para o pastor Nilo orar, para o Jonas, pastor Jonas, por mim, para qualquer pastor. Não vai acontecer, porque nós estamos fora de um princípio bíblico. Nós temos que devolver aquilo que não é nosso. Então, se você roubou do seu marido o sacerdócio, devolve para ele nessa noite aquilo que é dele. Você, marido, se você roubou da sua mulher a dependência de você, devolva para ela aquilo que é dela nessa noite. Mas nós temos que entender que Deus quer colocar tudo no trilho para que Ele possa nos abençoar. Eu vejo tantas mulheres com os ministérios lindos, mas com as casas destruídas. Será que Deus tem isso? Quem que edifica o lar, igreja? Quem que edifica o lar? Diga, mulher sábia. Não é a mulher, não é só a mulher, é a mulher sábia. Tem que ter a mulher sábia, não adianta ser só a mulher, tem que ter sabedoria para edificar a casa. Agora, se você é uma mulher sábia e o seu marido é um sacerdote sábio, quem vai destruir essa família, igreja? Quem vai destruir essa família, igreja? Ninguém. Ninguém vai destruir essa família. Amém? Amém?
Vocês lembram de Jacó e Esaú? É tão sério essa palavra que a mãe dele sabia o poder que tinha no pai. Disse assim para Jacó: Jacó, se passa como teu irmão, pede para o teu pai te abençoar e você vai ser abençoado. Ela sabia, irmão. Sabe por quê, igreja? Porque existe uma palavra que foi liberada sobre a minha e a sua vida. Independente da situação, o que aconteceu? Por um momento, o pai de Jacó e Esaú, ele achou que era Jacó. E ele ainda questionou, falou: nossa, mas Esaú não parece ser Esaú. A voz não é de Esaú. O jeito é de Jacó. O jeito é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E aí ele se fez como Esaú para poder roubar o que, igreja? Primogenitura. Enganar o pai. Olha o poder que tem a palavra do pai no filho. Quem lembra aqui quando Davi foi para a guerra? Quem que enviou Davi para a guerra? Quem que chamou Davi e falou: ó, vai? O seu pai. Seu pai chamou Davi e falou: vem cá, ó, pega aqui um queijinho e leva para os seus irmãos. Quem que lançou Davi para a guerra, irmãos? O pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se o teu pai te abençoar, a probabilidade de dar certo é o que, igreja? 100%. Pastor, eu tenho intimidade com você, então eu vou... Você pode pegar a sua neném e trazer ela aqui, por favor? Qual o jeito que você mais gosta de carregar a tua filha? Assim? E você, Júnior? Assim. Você sabe, irmãos, que todas as vezes, uma coisa que a minha esposa sempre falou para mim: menino, pelo amor de Deus, você não é pai ainda, está carregando menino desse jeito, o dia que for pai, então, meu Deus do céu. Olha como é que eu carrego as crianças. Quem mais carrega homens? Quem mais carrega criança assim, igual eu? Levanta sua mão alto. Quando eu carrego criança assim, parece que ela está sufocada. Eu falo: meu Deus, acho que ela deve estar pensando: me sufoca aqui, me joga para frente, pelo amor de Deus. E aí eu viro para frente e coloco ela para frente. Agora, normalmente a mulher dificilmente carrega a criança assim. É muito raro você ver uma mulher carregando criança assim. É ou não é, igreja? É. Sabe por quê? O pai, ele quer mostrar para o filho o quê? O mundo, as coisas. A tendência do pai é colocar o filho para ver tudo. A mãe faz o quê? Ô filhinho, não, você não vai embora não, filho. Você não vai nem casar para morar com a mamãe. É assim ou não é, igreja? É assim ou não é? Espera aqui. A mãe, que é isso, meu filho? 14 anos vai pegar o ônibus, pelo amor de Deus. O pai fala: deixa o menino pegar o ônibus, já tem 14 anos. Aí eu te faço uma pergunta agora. Um lar que não tem o pai, o que acontece com os filhos? Irmãos, um lar onde o pai não está presente, a probabilidade dos filhos não crescerem é muito grande. Porque Deus instituiu isso. O casamento, ele não é importante porque é um homem e uma mulher, só isso. Existe um contexto geral das coisas.
Amém, igreja? Todo mundo vê na internet quando o pai briga com os filhos. O que o pai faz? Ele joga a criança bola tudo, o cachorro vem, pitbull, lambe. A mãe vê aquilo e fala, meu Deus do céu, você está louco, maluco. Mas por quê? Porque o pai, ele quer ensinar para o filho que ele tem que ter coragem para avançar, para ele percorrer. Mas normalmente a mãe, ela recua o filho, ela faz com que o filho não consiga enxergar lá na frente, que ele não corra as milhas que ele tem que correr. Ah, mas pastor, você está falando o quê? Está falando mal das mulheres? Não, irmãos, isso daí é instinto materno, foi Deus que colocou. Amém? Só que Deus também colocou o pai para poder dizer o quê para o filho? Filho, corre. Davi, pega esses queijos aqui, vai na guerra que os seus irmãos precisam de você. Você é um menino valente, pode ir para a guerra porque o pai está te abençoando. O Espírito do Senhor está sobre você. Sabe o que Davi fez, igreja? Davi pegou o queijo e correu para a guerra. Sabe o que aconteceu lá no meio da guerra? A Bíblia diz que, irmão, aqui ele tinha ido em cima de uma palavra, a palavra do pai, que diz para ele, vai porque eu te abençoo. E o que aconteceu, igreja? E quando o gigante caiu, qual foi a primeira pergunta que fizeram? Quem é o pai desse menino? Porque para ele derrubar gigante, o pai derruba o quê? O pai derruba exército de gigante. Para o filho derrubar gigante é porque o pai derruba exército de gigante. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nós temos aqui nessa casa filhos especiais, maravilhosos da parte de Deus. E nós temos que entender nessa noite a palavra do Senhor. Nós temos que entender que aqui é um exército de jovens, crianças, adolescentes, cheios da presença do Espírito. Amém? Aplauda, se for para o Senhor, Ele é digno. Ei! Obrigado, pastor. O pai tem ela é fundamental em um lar. Pode olhar aí, pensa em alguém que se separou, que o pai e a mãe é separado desde pequeno. Procura ver como que é o filho. Procura ver como que é o filho. Será que Isaac e Ismael teve a mesma vida? Teve ou não? Será que os dois foram abençoados iguais? Você sabia? Talvez o pastor Rodrigo falou isso aqui, mas eu vou reforçar. Você sabia que o homem, ele tem o poder de decidir a sexualidade do filho na hora que ele está sendo gerado? Homem ou mulher? Quem decide é o homem. Quando o filho vai ser homem ou mulher, quem decide é o homem. A mulher não tem esse poder porque Deus fez assim. O cromossomo da mulher é X, do homem é X e Y. Então, irmão, você vai ver que isso é uma coisa que Deus fez. Agora eu vou entrar um pouco mais profundo nessa palavra. Será que a maioria dos homossexuais hoje não foi uma falta de paternidade? Porque veja bem, tem uma irmã que ela me chamou um tempo atrás, aí uns 2 meses atrás, e falou: pastor, eu preciso de uma ajuda. Eu vejo no meu filho pequeno uma tendência de homossexualismo desde pequeno. Eu falei: irmãos, eu vou orar, eu vou pedir para Deus uma direção do que você está me falando. Eu não posso dizer para você o que pode ser, eu vou orar ao Senhor. Mas uma coisa eu quero te garantir. Hoje você é mãe solteira, não é? Sou, pastor. Eu tive ele, não conhecia a palavra. Hoje eu conheço, nunca fui casada, mas eu crio ele sozinha. Bom, isso já é um indício, porque a mulher, ela tem o instinto de mãe, o instinto de mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando ela vai jogar bola com esse menino? Nunca. Quando ela vai soltar pipa com esse menino? Nunca. Quando que ela vai jogar bolinha de gude com ele? Vocês entendem que é muito mais profundo, igreja?
E hoje o diabo está armando ciladas para que nós possamos cair e destruir nosso lar, nossa vida, nossa família. E aí, irmãos, acabou. Você sabia que o homossexualismo no meio dos judeus é quase 0%? Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Por quê, Odilon? Por quê? Não, mas não é porque não há separação não, porque desde pequeno o pai diz para ele que ele é filho homem, e o que a mulher é mulher. E ele ministra isso no coração dos filhos desde pequeno. Filho, você é homem, eu te abençoo como homem. Isso vai entrando na cabeça da criança. Irmãos, o que eu quero dizer para você, hoje de manhã foi falado muito sobre isso aqui nessa casa. Vocês têm que gastar tempo. Eu vou falar vocês porque eu ainda não tenho meu filho físico, mas eu tenho os espirituais, eu tenho os filhos que Deus me deu aí, ó. Mas vocês precisam gastar tempo ou investir tempo nos filhos de vocês, na casa de vocês, na família de vocês. Hoje eu, uma vez por semana, pego um dia para ficar com a minha esposa. Se for para rolar na grama, para um lado e para o outro, que nós não temos dinheiro para fazer nada, nós vamos rolar na grama. Mas é um dia que eu tenho eu e ela. Nós vamos sentar e nós vamos acertar as contas entre eu e ela. Resolver o que nós temos que resolver. Porque teve época da minha vida que eu corria desesperadamente para fazer a obra de Deus e esquecia da minha casa. Está assim de líderes assim, ó. Eu quero dizer para você, como o pastor Disseu falou de manhã, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Eu pego ela, eu vou sair, vou comer uma pipoca, vou tomar um sorvete no shopping. Eu estava sem carro, porque bateram no meu carro. E eu falei para ela, amor, vamos dar um pulo no shopping? Ela, vamos, amor. Só que ela esqueceu que eu estava sem carro, né? Aí ela se arrumou, vamos. Eu falei, pega o bilhete. Ela, que bilhete? Eu falei, bilhete do trem. Nós vamos de trem? Eu falei, vamos de trem. Ah, eu perdi a vontade. Eu falei, não, senhora, nós vamos de trem, vamos. Que coisa boa, irmãos. Eu lembrei de quando eu tinha 17 anos que eu namorava com ela, de mãozinha dada, na rua. De quando nós nos conhecemos e fomos e voltamos de trem. Foi uma bênção. Eu nem lembrava que tinha capivara no Rio Tietê aqui, gente. Irmão, tem coisas que o dinheiro não compra. A felicidade, o pastor Francisco está dizendo, o dinheiro não compra. O dinheiro não compra um dia almoçando com a tua família na sua casa. E vou dar um conselho, desliga celular, viu, pastores, líderes? Vai almoçar com a esposa num dia de domingo, desliga o celular. Ai, mas e a obra? Você é o dono da obra ou é Jesus? É Jesus, então ele cuida. Deus tem o melhor para nossas vidas nesse lugar. Pastora, eu separei da minha esposa. Busque a Deus. Você crê? Você crê? Você crê, igreja? Deus é poderoso. O que diz em Efésios 3:20? Ora, Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. É isso aí. É como foi falado hoje de manhã, nós não abrimos mão da nossa família. Nós não abrimos mão da nossa família. Nós não podemos abrir mão da nossa família. Pastor, mas e agora? Eu sou mãe solteira. Você vai ter que ser o pai para o teu filho ou para a tua filha. Você vai ter que agora assumir o papel de pai e de mãe. O cuidado que você tinha que ter agora dobrou. Você vai ter que pagar um preço. Talvez você vai ter que deixar o ministério para cuidar da sua casa, dos seus filhos. Você talvez não vai poder exercer ministério, mas não porque você não pode, mas porque você vai ter que se dedicar aos teus filhos, para que Satanás não possa colocar essas ciladas e você perder os seus filhos. Irmãos, 99%, pastor Ricardo, quantos por cento dos meninos que nós temos lá na casa que não tem família? Quantos por cento?
Chuta aí. Quanto? 90. Evanildo, você tem seu pai e sua mãe hoje? Quanto tempo que você perdeu seu pai e tua mãe? Olha lá, irmãos, o pai, ele tinha 3 anos de idade. Cadê o André? O André veio, não? André, e você? Hã? Não tem? Você conheceu o teu pai? ...15 anos de idade. São os 2 meninos, irmão, que passaram pelo projeto, eu acredito. Hoje estão restaurados, tal, não está, André? Você pode dar um glória a Deus aí, André? Você pode dar um Evanildo? Dá mais alto. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você está vendo aí, ó, o que Satanás colocou sobre a vida deles? Droga. Pela falta de paternidade. Aonde não tem paternidade, existe um demônio que vai substituir o pai quando a mãe não se coloca na brecha. Existe um espírito maligno que se encarrega a cuidar do filho órfão quando não tem ninguém para cuidar dele. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que cuidar dos órfãos da igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é fácil. Você hoje não ter o pai é muito difícil. E agora, e os órfãos que têm o pai dentro de casa e são órfãos? E deixa eu dizer uma coisa para você. Depois de grande, não adianta você querer bater de frente, querer na marra ensinar, porque muitas vezes não vai dar certo. Satanás já entrou, irmãos. Você vai ter que pedir para Deus estratégias para que o Senhor possa te dar. Aquele filho pródigo, está lá em Lucas 15:11, aquele filho pródigo, quando ele saiu de casa, sabe o que ele pediu para o pai? Ele pediu a herança. Sabe por que ele não prosperou e ele chegou a comer bolotas de porco? Porque ele saiu da proteção debaixo do manto do pai. Abra lá. Lucas 15:11. Eu queria ler no versículo 18. Porque eu queria, no momento, a gente no final tem um tempo de oração. Eu queria ler do 18, olha o que diz, Lucas 15:18. Levantar-me-ei, e irei com o meu pai, e direi-lhe, pai, pequei contra o céu e perante a... Por que ele pecou contra o céu, igreja? Sabe por quê? Porque ele saiu daquela ordem de Gênesis capítulo 2. Deixará o teu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua esposa. O que quer dizer com isso? Quando ele sai de casa antes do tempo, antes dele constituir família, ele está saindo debaixo de uma ordem de Deus. Então ele pecou contra os céus também. E ele saiu debaixo da paternidade do pai, debaixo da bênção do pai, e ele foi seguir a sua própria vida. E olha o que diz a Bíblia no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se aos pés e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazeis depressa a melhor roupa, vestilho, põe um anel na mão e a sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava...
Este meu filho estava morto. E o que aconteceu com ele, igreja? Reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. Presta atenção nesse versículo. O filho estava morto. O que quer dizer com isso, igreja? Quando você que é filho, você sai debaixo da autoridade do seu pai. No mundo espiritual você está morto. Pastor, é isso aí. Você sabe quem que preparou Rebeca para Isaac? Quem que preparou a igreja? Oi? O Espírito Santo. Agora, quem deu instrução para ela de muitas coisas? O pai. Vocês lembram quando Sansão, ele procurou uma mulher para se casar? O que os pais disseram? Filho, você vai casar com mulheres lá dos filisteus. Olha agora Sansão saindo debaixo da proteção do pai. Sabe quem deveria arrumar os casamentos para os filhos? Os pais. Era assim no passado. Não removeis os costumes antigos. Aonde está? Provérbios. Quem que preparava o casamento para os filhos? Os pais. Vocês solteiros aqui, levanta a mão. Pode ter 40, 50 anos, quer casar, levanta a mão. Oxê, vocês estão com... Vai, gente. Quem quer um dia casar que está solteiro aí, levanta a mão. Deixa eu falar uma coisa para vocês sério agora. Nós somos espírito que habitamos numa alma e temos um corpo, correto? É ou não é? Quando nós conhecemos a Cristo, nós passamos a ser espírito, alma e corpo. Porque é o espírito que tem que nos guiar, amém? Quando você conhece uma Rebeca ou um Isaac, você acha que esse sentimento é do espírito? É espiritual ou é carne? Você casou com a pastora porque foi espiritual. Nossa, esse amor é espiritual. Foi assim? Esse sentimento ele é o quê? É da carne, irmão, é humano. Agora, quem é humano consegue decidir alguma coisa? Quem está ali naquele sentimento da carne consegue decidir alguma coisa? Olhou para o príncipe dizer se é o príncipe. O pai falou, isso é um jaburu, manda embora. Isso aí vai trazer problema. Ela não, ela está, meu Deus, eu estou apaixonado. Aí eu te faço uma pergunta, como é que uma pessoa apaixonada vai conseguir ver se o homem é de Deus ou a mulher é de Deus? Ela precisa de conselho, ele precisa de conselho, porque senão vai errar. Essa agradou os meus olhos. É essa. Aí o pai de Sansão diz para ele, filho, a mãe não faz isso. Deu certo, igreja? Deu certo, igreja? Foi os olhos. Né? Primeira coisa que ele perdeu no pecado foi o quê? Os olhos. Então, Margarete, por isso que eu pego no seu pé. É, irmão, já fiz ela terminar relacionamento. Você tem seu pai hoje aqui presente, Margarete? Você me tem como um pai? Então você vai ter que estar debaixo da minha autoridade. Acabou. Irmãos, quando eu trabalhava no mercado Serafim, hoje, não gosto nem de lembrar, mas tá bom. Eu conheci uma jovem lá, minha esposa conheceu ela, um amor de pessoa. O nome dela é Denise, uma menina preciosa de Deus. Se converteu ao Senhor e uma menina, pensa numa menina que gosta das coisas certinhas. E ela falou para mim, pastor, eu preciso tanto de conselho e tal. E a gente conversava muito e ela não tinha o pai presente. E ela começou a namorar com um rapaz e quando eu olhei para ele, eu falei, não vai dar certo. Aí ela um dia falou para mim, pastor, eu queria tanto que você orasse por mim, eu estou angustiada. Eu queria um conselho como se você fosse o meu pai. Eu estou com alguns problemas, eu falei, olha, é namoro? Ela é. Eu falei, não vai dar certo. Ela, mas como é que você sabe? Eu falei, não vai dar certo. Esse rapaz não é para você. Mas pastor, eu estou gostando dele. Eu falei, você pode estar amando ele, não vai dar certo. O Senhor tem algo melhor para você. Mas como você sabe, irmãos, nós que somos pessoas cristãs, a Bíblia diz que o Espírito testifica as coisas. E naquele momento ela me pediu uma opinião como um pai.
E eu creio que Deus me deu naquele momento a sabedoria como se fosse do pai dela. E aí eu falei, não vai dar certo. Com muito custo, eu chegava todo dia no mercado de manhã, falava, terminou? Ai, não terminei ainda. Eu falei, então termina. No outro dia, terminou? Ai, ainda não terminei. Eu passou uns 10 dias, depois cheguei lá, e aí, terminou? Ela, eu terminei. Eu falei, então glória a Deus por isso. Agora, depois de 4 meses, foram na casa do jovem, quebraram ele inteiro, envolvido com droga. Irmãos, você não vai se envolver com ninguém que nunca usou droga? Não, irmãos. Deus restaurou aí, ó, tá? Deus tem restaurado a vida do Evanildo e já restaurou a vida do André. Eu creio que Deus pode restaurar. Só que, irmãos, e se for algo que Deus não tem preparado para você agora, como é que faz? Então você que quer namorar, ouve os seus pais. Ouve os seus pais. Se você não tem pai e nem mãe, ouve os seus pastores, os seus líderes. Porque, irmãos, eu tenho certeza que Deus vai usar ou teu pai, a tua mãe, ou os seus líderes para te dar um norte na tua vida. Porque quando você está apaixonado, que você está amando, você não consegue você não anda no espírito, você anda na carne. Pastor, mas é tão lindo. Irmãos, mas olha, eu vou te falar, hein, cuidado. Porque assim como levou Sansão para a perdição, pode levar você também. A igreja está entendendo? Amém? Eu vou encerrar porque eu queria orar, eu queria ter um tempo de oração. Quem sabe mais para frente a gente vai falar um pouco sobre a paternidade em questão de filhos, namorado. Eu queria, jovens, vocês mulheres, eu queria primeiro ter um tempo com as mulheres desse lugar, jovens e mulheres solteiras. Eu vou marcar um dia, um sábado, que eu vou ministrar sobre namoro. Eu gostaria que você estivesse presente. Eu vou falar sobre namoro segundo o coração de Deus, dentro da palavra. E vocês vão entender que vocês ainda não casaram, não é porque vocês são feias, porque vocês são velhas, é porque Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Glória a Deus. E depois eu vou ministrar sobre a vida dos homens solteiros. Por que das mulheres? Irmãos, quando eu falei, levanta a mão de quem quer casar aqui, olha, só levantou das mulheres. Levanta aí, mulheres, a mão. Para quem é solteiro aqui ainda? E os homens? Levanta aí o dos homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês entenderam? Então, nós temos que... Por que eu falo isso, igreja? Por que eu falo isso? Porque, veja bem. Eu e a Jane, nós temos a Margarete como uma filha. E temos também outras pessoas como filhos aqui. Quantas vezes eu peguei no pé dela, ela ficou brava comigo. Ficou 2 dias sem falar comigo, 3. Não tem problema não. Só que, irmãos, nós como igreja, nós temos que entender algumas coisas. Não é porque, o pastor Ricardo, ele é um pastor amoroso, carinhoso, passa comigo uma semana, pergunta para minha esposa como é que eu sou. Tudo que é certo, irmãos. O que é certo. Não tem esse negócio. Eu falo mais não para minha esposa do que sim. Às vezes não dá. Amor, isso não dá, isso pode, isso não pode. Não vamos por aqui, porque não vai dar certo. Já errei. Só que existe uma autoridade que Deus delega e Ele coloca. Viu, Valmir? Na sua casa, separa um dia da semana. Você e a Beth vai reunir todos os meninos, todos os filhos. Não atende ninguém, nem pastor, ninguém que chega lá. Você vai ter um tempo com a tua família, com a sua esposa, com os teus filhos. E você vai ser o pastor lá para pregar para eles. E eles vão ter que te ouvir. Amém, igreja? Nós homens temos que tomar a rédea. O Senhor derramou sobre nós uma autoridade sobre nós. A autoridade que o Senhor nos deu. E esse momento eu queria orar. Eu queria que você, como família, todos que têm família aqui, se você estiver sentado longe, eu queria que você sentasse perto. Seu pai, da sua mãe, os teus irmãos. E eu queria que, primeiro, antes da gente começar essa oração, se tiver aqui adolescentes e jovens, órfãos de pai e de mãe, eu queria que você viesse aqui na frente. Que eu queria orar pela sua vida. Nós vamos orar pela tua vida. Os pastores, nossos pastores, nós vamos orar por você. Você que é órfão de pai e mãe, você não tem seu pai e sua mãe, você é jovem, adolescente, que não casou ainda, não tem marido, não tem esposa, eu queria que você, tanto homem como mulher, você que é pai, você que é jovem homem ou jovem mulher, que é órfão, eu queria orar pela sua vida. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui.
Louvor. Vamos, gente. Tem aí, eu quero que você venha aqui. Nós vamos orar pela tua vida. Se tem alguém aí que é órfão de pai e de mãe, você que não é casado, jovem, adolescente. Quem sabe aqui o que é órfão? Órfão é que não tem o pai e nem a mãe vivo. Ou talvez você nunca conheceu o teu pai, a sua mãe. Se você hoje, nessa noite, entende que tem que ser alguma coisa liberada na sua vida, pode vir aqui também. Amém? É tempo de cura, irmãos. É tempo de cura e de restauração. Agora você que é família, você que está com a sua família, você pode se colocar de pé e vamos orar entre família? Só que eu queria que você ministrasse sobre a tua família. Você que é pai, você que é sacerdote, eu queria que você ministrasse sobre a tua família. Você que, se você quiser sair para fora dos corredores, também para ficar fácil. Outra coisa, irmão, se de repente você está aqui, você fala assim, ó, só está eu e minha esposa. Eu não estou com meu filho nem a minha filha. Então mas eles não estão no caminho. Eu tenho algum dos seus filhos que não estão no caminho. Eu queria que esse momento você orasse pela vida desse que não está no caminho, para que cumprisse Mateus na vida dele, sabe? Que ele ou ela pudesse se arrepender e voltar para a casa do Pai e dizer: Pai, eu pequei contra os céus e contra Ti, eu saí debaixo da Tua proteção, eu saí debaixo da Tua paternidade, eu queria voltar, eu queria ter de novo, ou talvez eu queria ter aquilo que eu nunca tive. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Antes de a gente encerrar, eu queria uma ordem que o Senhor nos deu. Hoje o Senhor faz 40 anos de ministério. E quantos de casamento o Senhor tem? 51 anos. Quem tem mais do que 51 anos aqui nessa igreja de casado? Ô, glória! Minha mãe e meu pai. Quantos anos vocês têm de casados? 53. Olha que benção. E eu queria que vocês dois orassem pelas famílias desse lugar, pelos casamentos, para que Deus possa nos dar essa graça de ficar 51, 52, 60, 70 e assim até o dia que o Senhor nos deixar nessa terra. Amém, igreja? Amém, igreja? Que essa unção venha cair sobre nossas vidas nessa noite. E nós declaramos nessa noite: a nossa família é do Senhor, igreja. A nossa casa é do Senhor. Todo ladrão que veio para roubar, matar e destruir, nós não aceitamos. Nós rejeitamos isso da nossa vida, da nossa família. Amém? Eu quero que o Senhor aumente esse amor que eu tenho pela minha esposa cada dia mais. E que isso venha a ser fidedigno, é isso? Fiel. Amém? Glória a Deus. Pai querido, estamos diante da Tua face, ao mover da Tua graça e do Teu Espírito de maneira especial em várias áreas da nossa vida. E nesta noite, Pai, Tu tens, como de manhã, ministrado sobre as nossas famílias. Esse Deus de toda graça, esse Deus de toda glória, esse Deus de todo poder, que instituiu a família e a bênção sobre ela, esteja de uma maneira gloriosa e poderosa, através do Teu Espírito, convencendo vidas preciosíssimas que estão aqui nesta noite para serem totalmente tocadas, totalmente restauradas, totalmente levantadas no poder da Tua ressurreição, para proclamar a vitória na sua família, para o louvor da Tua glória. Oramos em nome de Jesus. E nesta hora, Pai, nós nos levantamos na autoridade do Teu Espírito, na unção poderosa do Teu Espírito,
Nos levantamos contra toda e qualquer hostes de Satanás, seja principados, sejam potestades, sejam príncipes, sejam o que for, e o próprio Satanás. Nós queremos declarar que estão vencidos e derrotados nesta casa, em nome de Jesus e no poder da sua ressurreição, para que essas vidas todas sejam totalmente libertas e o nome do Senhor seja exaltado e glorificado nesta casa. Oramos e abençoamos, proclamando o livramento e a liberdade em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Pode se assentar. Não abra mão da sua família, dos seus filhos. Se talvez seus filhos hoje não estão no caminho, não abra mão, irmãos. Não abra mão, amém?